Segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo e estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para... Aliás, antes de falar sobre o que a gente vai conversar na aula de hoje, temos aqui 3 feras do ProEnem que vão te mostrar, vão te orientar como acertar 150 ou 160, 160, 170, até 180 questões na provinha do Enem de 2023, né? Aqui, ó, mais conhecido como o patrão, El Patron, né? The Boss, né? Nosso querido Vieira, né? O garoto propaganda, o garoto Globo, né? O garoto global, né? A próxima contratação na Malhação. Temos aqui Davi, o mestre das teses e antíteses e sínteses, e mestre Leandrinho, né? Leandrinho, que eu não sei o que dizer agora, mas é, sem dúvida nenhuma, o melhor professor de todos os tempos, flamenguista doente. Eu acho que em 5 jogos no Flamengo, ele vai em 6. Ele é doente pelo Flamengo. Essas 3 feras aqui vão participar de uma live, pessoal, no dia 11 de setembro, às 4h30, e eles vão tratar desse tema extremamente importante para você. Imperdível essa live, né? São 3 pessoas que têm um conhecimento sobre o Exame Nacional do Ensino Médio absurdo, né? A gente está falando de 3 pessoas especialistas no Exame Nacional do Ensino Médio. E essas 3 pessoas juntas vão te dar uma dica, aliás, dicas importantíssimas para a sua provinha do Enem. Tá aí, convite marcado, tá aí o convite feito, né? É hora de você agora participar dessa live. Dia 11 de setembro, às 4h30 da tarde. Beleza? Assim, depois dessas 3 feras aparecerem na sua telinha, eu fico até constrangido, meu diretor, de falar da aula de hoje, né? Estamos falando hoje de determinantes, dando continuidade a esse extenso curso de matrizes, né? Essa introdução aí da álgebra linear. Vocês aprenderam, na primeira aula, vocês aprenderam o conceito de matriz. A gente falou que matriz é uma tabela organizada por linhas e colunas. Essa tabela ela vai ser apresentada ou entre parênteses ou entre colchetes. Alguns livros ainda apresentam duplos módulos, mas a princípio são essas 2 representações, parênteses e colchetes. E essas matrizes elas têm determinadas operações fundamentais com uma organização muito peculiar, né? A operação da adição ela vai existir dependendo da dimensão dessa matriz. Então, a soma de 2 matrizes com a mesma dimensão nada mais é do que somar as células que ocupam a mesma posição dessas 2 matrizes. A subtração, muito parecido. A multiplicação de um número por uma matriz segue muito a lógica da propriedade distributiva na álgebra,
né? Então você vai pegar aquela constante que está multiplicando a matriz e vai multiplicar por cada célula dessa matriz. Na aula passada nós falamos sobre multiplicação matricial, a multiplicação entre matrizes, e aí um conhecimento ainda mais aprofundado, porque existe um algoritmo que perpassa por todo o processo da multiplicação entre matrizes. Você primeiro tem que saber se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda, para saber se há multiplicação, para só depois utilizar o processo de multiplicar a linha pela coluna. Cada elemento da linha se multiplicará com cada elemento da coluna. E esse tipo de algoritmo gera, talvez para você, um primeiro exemplo da existência da não comutatividade entre operações matemáticas. Então, vou dar uma melhorada aqui na minha fala. Até matrizes, você afirmava que todo o conjunto que você estudou, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, você jurava de pé junto que na operação de multiplicação a ordem dos fatores não alterava o produto. Então, multiplicar A por B ou multiplicar B por A, multiplicar 2 por 3 ou 3 por 2, daria na mesma, o resultado seria o mesmo. Até que você encontrou o processo, a operação da multiplicação matricial. Você observou que quando você multiplica a matriz A pela matriz B, esse resultado desse produto pode gerar um resultado diferente se você multiplicasse primeiro a matriz B pela matriz A. Talvez nem produto iria existir, melhor dizendo. Então, a especificidade do produto entre matrizes é tão complexo, que aquela certeza, aquela convicção que a gente tinha em toda a matemática que a gente tinha estudado até aqui, ela se perde um pouco. Ela acaba se perdendo um pouco, né? Em álgebra linear, a ordem dos fatores não só altera o produto, como pode fazer com que esse produto deixe de existir. Essa é a grande realidade. E hoje, observa só, hoje a gente está falando de uma operação ainda mais particular de matrizes. É uma operação, inclusive, que só se encontra na álgebra linear. Os determinantes é uma operação muito, mas muito específica de matrizes. Você não vê isso em uma álgebra regular, uma álgebra comum. Não, você só vai encontrar na álgebra linear, em especial nas operações entre matrizes. Então, deixar bem claro, eu inicio a minha aula dizendo justamente isso, né? Que os determinantes, ela é uma operação específica que envolve matrizes. Esse é o primeiro ponto específico que você tem que saber, né? Os determinantes, eu vou escrever matricial aqui do lado, não vou poupar muito o quadro não, vou botar aqui, senão vai ficar muito embolado. Esse é um primeiro ponto importante, né? Que o determinante é algo que só tem sentido no mundo das matrizes, né? Você pode, claro, até aplicar matrizes em algum contexto, em alguma realidade. E o determinante vai junto, claro. Mas a operação em si determinante, ela só é definida nesse ambiente matricial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante, tão importante quanto o primeiro ponto, inclusive, é que não vai ser toda e qualquer matriz que vai poder participar dessa operação chamada determinante. Faz-se necessário que essa matriz, a operação, só poderá ser
realizada em matrizes, atenção agora, quadradas. Em matrizes quadradas. E se você esqueceu o que é uma matriz quadrada é aquela matriz onde o número de linhas e o número de colunas é igual. Correto? Então, se você esqueceu, ou seja, em matrizes de ordem n. Então, matrizes 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, n por n. Eu só posso executar essa operação se eu observar que estas matrizes, elas são quadradas. Se estas matrizes têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Esse é o ponto, tá? Por definição, a gente assume que uma matriz quadrada de ordem 1, que é a matriz quadrada com a menor quantidade de células. É aquela matriz que tem uma linha e uma coluna. Então, uma matriz A com uma linha e uma coluna, ela vai ter apenas uma célula. O determinante dessa matriz é o próprio elemento e único elemento dessa matriz. Glaucio, não entendi não. Vou te dar um exemplo então. Vamos supor que eu tivesse uma matriz A, 1 por 1, aonde essa matriz fosse... Vou botar aqui em cima, tá, meu diretor? Vou botar aqui em cima. Eu tenho uma matriz A formada apenas pelo elemento 9. Pronto, mudei até de elemento. O determinante dessa matriz A será, portanto, o próprio 9. Então, por definição da operação, a operação já define isso. E quando a matemática se preocupa em definir uma situação que para a gente pode ser um pouco duvidosa, é justamente para a gente não ter, para a gente deixar de vista essa dúvida. A gente já pode ter a convicção, a matemática já nos assegura que o determinante dessa matriz é o próprio número. Tá certo? Então, por definição, o determinante de uma matriz que tenha uma linha e uma coluna é o próprio número. Para eu não ter que ficar escrevendo determinante da matriz 1 por 1 é ela mesma, a matemática dá conta de fazer o seguinte. Vamos supor que essa matriz fosse uma matriz formada apenas por uma linha e por uma coluna. Se eu quisesse representar que naquele momento eu estaria operando o seu determinante, eu só iria mudar a forma como eu estou cercando esse número 9. Quando eu escrevo esse número 9 entre módulos simples, eu agora estou insinuando à pessoa que está lendo a minha resolução que nesse momento eu pretendo calcular o determinante dessa matriz. Então, aqui eu estou expondo a matriz. E aqui eu estou calculando o seu determinante. E o determinante de uma matriz 1 por 1 é o próprio número. Tá certo? Então,
só para deixar bem claro, porque a partir de agora eu vou inclusive utilizar essa nomenclatura, ok? A coisa começa a ter algum sentido maior, né? Porque por enquanto a gente ainda está falando um pouco de fruvilidade. Quando a gente começa a trabalhar com um contexto um pouco mais complexo, que é a partir da matriz de ordem 2, com 2 linhas e 2 colunas, aí a operação começa a aparecer, né? Então, quando você tem matrizes de ordem n, quadradas de ordem n, com n sendo maior ou igual a 2, aí a coisa começa, obviamente, a tomar um corpo um pouco mais complexo. Pra gente, pro nosso mundinho aqui, a gente vai se preocupar basicamente com duas matrizes. As matrizes cuja ordem é 2, ou seja, matrizes quadradas de ordem 2, portanto com 2 linhas e com 2 colunas, e matrizes quadradas de ordem 3, ou seja, as matrizes que apresentarão 3 linhas e 3 colunas. Então, uma matriz dois por 2, ela vai apresentar para a gente um jeitão, um procedimento, uma fórmula, uma maneira, a gente chama isso de algoritmo, né? De se calcular quando a matriz for 2 por 2. Quando a matriz for 3 por 3, vai existir uma outra maneira de se calcular uma matriz 3 por 3. Portanto, uma outra maneira, uma outra fórmula, um outro algoritmo. Existe um algoritmo que generaliza o processo. Existe um algoritmo que seria assim uma espécie de pau para toda obra, ou seja, eu consigo utilizar esse mesmo algoritmo para matrizes 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, n por n, né? Uma das técnicas, por exemplo, utilizando a matriz cofator. Mas a gente, para utilizar essa forma mais generalizada, a gente vai acabar sendo obrigado a fazer mais contas, que não é o que a gente quer, e vai acabar utilizando uma ferramenta matemática mais complexa do que a gente realmente vai precisar no ambiente que a gente precisa, que a gente deseja experimentar. Então, eu vou optar nessa aula tratar apenas 2 procedimentos particulares, procedimentos das matrizes 2 por 2 e da matriz 3 por 3. Da matriz 2 por 2, então, vou pegar aqui uma matriz 2 por 2. Uma matriz 2 por 2, para você que se lembra, ela é formada por uma linha. Então, ela vai ter o A11, o A12 e uma segunda linha. Portanto, ela vai ter um elemento A21 e A22. Observa, como eu disse, que ela é uma matriz quadrada de ordem 2, com 2 linhas e 2 colunas. E lá na minha primeira aulinha, eu falei que uma matriz quadrada, ela apresenta 2 diagonais, que no caso são essas 2 diagonais, aonde uma será chamada de principal e a outra será chamada de secundária. A diagonal principal é aquela aonde o elemento I e o elemento J são rigorosamente iguais. Então, para nossa observação, quem seriam os elementos da nossa diagonal principal? Justamente os elementos A11 e A22. Então tá aqui, ó. Esses aqui seriam os elementos da diagonal principal.
correto? Ora, se são duas diagonais e uma eu já consegui identificar que é a diagonal principal, a que resta, obviamente, vai ser o que a gente vai chamar de diagonal secundária. Então, aqui está a diagonal secundária. Então, esse nosso amiguinho aqui será chamado de diagonal secundária. E para que eu preciso saber isso? O que essa nomenclatura vai me ajudar, afinal de contas? Essa nomenclatura vai me ajudar da seguinte maneira. Para eu calcular o determinante dessa matriz A, para eu calcular o determinante de A, basta eu encontrar o produto, a multiplicação dos elementos da diagonal principal e subtrair do produto dos elementos da diagonal secundária. Traduzindo, vou pegar o elemento A11, A22, irei multiplicar esses elementos, obviamente que isso vai dar um resultado, e desse resultado eu vou subtrair do produto de A12 com A21. A esse resultado, com esse resultado, eu encontro um número que vai representar o determinante da matriz A. Então, isso aqui corresponde ao determinante da matriz A. E esse raciocínio, ele vai representar a operação, a conta, tá certo? Na prática é a conta. Então vamos entender isso. Como é que isso funciona a partir de um exemplo, Glaucio? Me dá um exemplo numérico para eu conseguir entender essa porcaria aí. Então vamos lá. Eu vou dar a vocês aqui uma matriz formada pelos elementos -1, 4, 3 e 7. Está aqui. -4. Aqui eu vou botar 1. Vou começar assim. Então, 1, -4, 3 e 7. Eu quero encontrar, senhores, o determinante da matriz A. Queremos encontrar o determinante da matriz A. Então, vamos ver se a gente entendeu isso, né? O que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou destacar, mentalmente, claro, né? Os elementos da diagonal principal. Quem são os elementos da diagonal principal? 1 e 7. Destaquei os elementos da principal, agora eu vou destacar os elementos da secundária. Os elementos da secundária estão aqui, ó. 3 e -4. E agora eu vou aplicar o procedimento. Qual é esse procedimento, Glaucio? O determinante, então vamos lá, o determinante da matriz A é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da secundária. Ora, 1 vezes 7 é 7. -4 vezes 3 dá -12. E o oposto de -12 é mais 12, né? Menos com menos dá mais 12. E, portanto, 7 mais 12 dá 19. Observa que esse número, ele é um escalar, né? Na matemática a gente chama de escalar. Ele é um escalar. Ele não é mais uma matriz
Ele não é mais uma tabela, ele agora é simplesmente um número, um escalar, uma constante. E aí, vale aqui o seguinte comentário, pessoal. Quando você executa o determinante de uma matriz, essa operação, ela não tem volta. Eu não consigo, a partir desse número, encontrar a matriz que gerou esse número. Uma vez que a matriz A gera um determinante, eu não posso, com esse determinante, retornar e encontrar essa matriz de volta. Então, um outro detalhe, né, é que essa operação, ela é uma operação que não me permite pensar numa equivalência, podemos dizer assim, uma equivalência lógica, né? Eu consigo ir do movimento A para o movimento B, mas eu não consigo, estando em B, voltar para A. Esse caminho não me é mais permitido, né? É uma ida sem volta, tá certo? Então, com isso, nessa primeira parte da aula, eu te ofereci os conceitos iniciais de determinante, a definição do determinante de uma matriz 1 por 1, a fórmula, o procedimento para você conhecer o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 e também te ofereci um exemplo numérico relacionado a esse procedimento de uma matriz 2 por 2. Por último, galera, eu vou tentar organizar melhor o meu quadro aqui. Vou tentar dar uma organizada no quadro. É hora do seu print time. Dá aquela printada aí. Dá aquela printada. E enquanto você printa aí, está fazendo os seus ajustes no seu caderno, eu vou tirando, de repente, algumas dúvidas, algumas primeiras dúvidas que já apareceram aqui do Matheus, né? Boa noite, velhinho! Boa noite, Matheus, meu camarada, tudo bem? O produto entre as matrizes A e B tem resultado igual ao produto entre as inversas das mesmas matrizes A e B? Bom, na verdade não, tá, Matheus? Eu não posso afirmar que o produto de A e B resulte no mesmo valor que a inversa de A multiplicado pela inversa de B, correto? A gente vai estudar, se não nessa aula, nas próximas aulas, relações, né, sobre o que é uma matriz inversa. Saber se uma matriz, inclusive, ela é invertível, ou seja, se ela possui inversa. E se existe alguma propriedade entre matrizes inversas e a sua relação entre produto matricial. Inclusive, sobre determinante. Existe, né, aí uma condicional entre a existência ou não de uma matriz inversa e o determinante da matriz que você está analisando em saber se ela é invertível ou não, né? A gente com certeza vai falar sobre essa parte da matriz invertível nessa aula, correto? Então, vou agora fazer mais um exemplo e daqui a pouco a gente já parte para a matriz 3×3, né? Então vamos dar uma... Vou apagar aqui essa primeira parte. E vou propor um outro exemplo, pessoal. Eu vou propor o seguinte exemplo, ó. Dada uma matriz A 2 por 2, a célula dessa matriz vai ser 2 elevado a I se o I for igual a J. E vai ser 2I menos J se o I for diferente de J.
Glaucio, viajei muito. O que você acabou de fazer aí que eu não entendi nada? Eu criei da minha cabeça, foi um exemplo que acabou de sair da minha cabeça, eu criei uma lei de formação para a construção dessa matriz. E agora, o que eu vou pedir para você é o seguinte, eu vou pedir para você calcular o determinante dessa matriz A. Baseado nessa lei de formação, eu quero que você me ofereça o determinante dessa matriz. Tá? Então, aqui eu estou tentando te oferecer um link entre a primeira aula e essa nossa terceira aula. Então, na primeira aula, eu te apresentei a lei de formação. Então, como é que eu faço isso? Primeiramente, eu escrevo uma espécie de arquétipo da matriz, o esqueleto da matriz, né? Se essa matriz ela é 2 por 2, significa dizer que ela tem um elemento A11, um elemento A12, um elemento A21 e um elemento A22. Então aqui eu não fiz nada. Eu só estou organizando o meu pensamento. Por enquanto eu não fiz nada. Agora, o próximo passo é saber o seguinte. Bom, aonde que o I é igual a J nesse meu esqueleto aqui? O I é igual a J nesse caso e o I é igual a J nesse caso. Ou seja, nos casos aonde as células elas estão ocupando a diagonal principal, porque o I é igual a J, eu vou utilizar essa fórmula, 2 elevado a I. E nos outros casos, nos demais casos, onde o I é diferente de J, eu vou utilizar a segunda fórmula. Então, olha só como é que isso vai acabar se transformando. Aqui é 2 elevado a 1, porque o I é igual a 1. Aqui o I é 1 e o J é 2, então fica 2 vezes 1 menos 2. Aqui é 2 vezes 2 menos 1. Aqui é o contrário, né? Porque agora o I é 2 e o J é 1. E aqui vai ficar 2 ao quadrado, porque agora o I é 2. Então, essa matriz A, pessoal, ela será igual a 2 elevado a 1, que é 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 dá 0. Agora, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Finalmente, 2 ao quadrado, 4. Beleza. Elementos da diagonal principal, já está aqui destacado. Elementos da secundária, também já está devidamente destacado. E agora, nada mais justo do que fazer aquilo que está se propondo, que é calcular o determinante da matriz. Então vamos lá. O determinante dessa matriz A. O determinante dessa matriz A será 2 vezes 4 menos 3 vezes 0. Ora, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 0, 0. Então, o que a gente tem que pegar, o que a gente tem que fazer é pegar o 8, subtrair de 0 e naturalmente que isso é 8. Ou seja, o determinante dessa matriz, nessa situação, é 8. Obviamente que cada exemplo que eu fizer, cada exercício que eu fizer, obviamente que isso vai acabar me oferecendo um resultado diferente, né? Em nenhum momento eu quis dizer que independente do determinante, independente da matriz, o determinante é o mesmo. Não. A fórmula é a mesma,
para a matriz 2x2? Agora, cada exercício vai te oferecer uma resposta, um feedback diferente. Tá certo? Ok? Não custa nada eu mostrar algo que eu fiquei devendo para vocês em relação a uma matriz especial, que é a matriz única, ou, perdão, matriz identidade. Vou botar aqui a matriz identidade. Que é aquela matriz aonde a sua diagonal principal, lembra disso? O que é uma matriz o que é uma matriz identidade? É uma matriz aonde, primeiro, ela é quadrada, e segundo, é uma matriz aonde a diagonal principal toda dela é igual a 1 e o resto é 0. Então, uma identidade 2x2, de ordem 2, ela vai me oferecer como diagonal principal 1 e 1. 1 aqui, 1 aqui. E como diagonal secundária, 0 e 0. Naturalmente, se eu perguntar a você agora, quanto vale o determinante dessa matriz identidade, né? Também chamada de matriz unicidade, se você observar, diagonal principal, 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 0 é 0, correto? Então, portanto, 1 menos 0, diagonal principal, menos a diagonal secundária, a resposta disso é 1. Observa que o determinante de uma matriz identidade é igual a 1, por isso que alguns livros já chamam ela de matriz unicidade, né? Porque matriz unidade, porque de fato, né, ela é uma matriz que representa o 1 na nossa álgebra em vários aspectos. Um dos aspectos é o seu determinante. Um outro aspecto é o fato de que, se eu pegar uma matriz qualquer e multiplicar por a identidade, ela faz o papel do elemento neutro da multiplicação, ou seja, do 1, né? Então, quando eu pego a matriz A e multiplico pela identidade, ela volta a ser a própria matriz. Então, eu estava devendo aí, não essa explicação, né? Essa aqui era uma explicação que eu já tinha te oferecido, mas principalmente essa explicação aqui eu estava devendo porque eu precisava, obviamente, do cálculo do determinante. Beleza? Na próxima aula, meu diretor, eu irei falar sobre matrizes de ordem 3 e como eu irei calcular essas matrizes de ordem 3. A partir daí, irei fazer alguns comentários, principalmente um comentário que o meu amigo Matheus acabou de antecipar, que são as matrizes inversas. Tá certo? Irei falar sobre as matrizes inversas. Vou utilizar conceito de determinante e de produto matricial. Mas isso é na próxima aula. Print time, merece um print timezinho? Então tá aqui, ó. Isso aqui eu já tinha escrito. É daqui pra cá, galera. Um print time. Belezinha? Então é isso. Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.